não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu não sei dizer, só eu sinto Deus sorrindo para mim. Eu sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Ainda que teus pés estejam sangrando, ergue-te em luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Espera com paciência. Brilha a alvorada além da noite. A dor pode durar uma noite inteira. Porém, a alegria voltará pela manhã. Senhor de infinita bondade, Senhor das galáxias e das estrelas, do infinito e das moléculas, nós queremos te rogar nessa noite o teu amor sacrossanto possa penetrar em nosso ser e abençoar todos os irmãos, todas as almas irmãs que estão ligados nessa live, levando a cada um saúde e muita paz. E que seja extensivo a todos os seus familiares. E que essas mesmas bênçãos, Senhor,
recaia sobre todos aqueles que encontram-se nos leitos dos hospitais, nas UTIs, que possam receber o teu alento em seus coraçãozinhos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mas tu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por o seu amor. Sempre hei de suplicar, mas perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quanta luz neste ambiente, descendo sob nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz em meu coração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Família Fé e Amor é uma grande querida da AME Planalto e a gente realmente se sente muito feliz por estar aqui. E o tema de hoje é um convite para que a gente possa fazer uma reflexão a quanto anda a nossa vontade de caminhar em direção ao Mestre amado, né? Então, esta reflexão trazida por vários autores, tanto Humberto de Campos, quanto Emmanuel, principalmente no livro Pão Nosso, capítulo 50,
na mensagem intitulada Preserva a Ti Próprio, é um convite realmente que eles nos fazem para que nós possamos nos atentar realmente a tudo aquilo que vem circundando as nossas vidas, já há tantos séculos, né, amigos? Não podemos falar há tantos anos. Nossa caminhada aqui já é muito grande, já estamos caminhando aí há bastante tempo, mas ainda com vários questionamentos internos, com várias dificuldades de aceitação das verdades eternas, e muitas vezes trazendo o Evangelho de Jesus como uma receita alterada por nós mesmos, né? Então, é importante que a gente reflita sobre isso, porque quando Jesus diz, vá e não peques mais, ele, na realidade, está nos fazendo um grande convite da autotransformação, um grande convite de nos avaliarmos internamente, não observando apenas essa criatura que está aqui em cada telinha dessa, uma feição física, mas lembrando que as nossas feições, além desta atual, ela perpassa outras, da mesma entidade espiritual, do mesmo ser espiritual, mas com vestimentas diferentes. E quando as vestimentas são diferentes, as oportunidades também são diferentes. As dificuldades encontradas muitas vezes são as mesmas, mas com roupagens diferentes, que nós vamos aí lembrando das tentações que muitas vezes no dia a dia nos gera grande expectativa, mas também nos gera grandes frustrações interiores. Então, quando nós observamos esta fala de Jesus, principalmente narrada no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo de 1 a 12, em especial quando ele fala à mulher adúltera, depois que ela é levada ao átrio de uma pequena assembleia, mas quando pega em adultério, realmente ela sofre toda uma advertência daquela comunidade e o apedrejamento, o espancamento, toda aquela forma violenta de que realmente a mulher naquela época, para não se estender também, podemos nos falar muitas nos dias de hoje, realmente sofrem todas as dificuldades do entendimento e todas as dificuldades de observarmos o ser espiritual. Acabamos observando o contexto externo. E daí, naquele momento, as pessoas, os escribas, os fariseus, levaram então esta mulher apanhada em adultério junto ao mestre, né? Que já estava ali, juntamente com uma outra multidão, mas a pergunta que lhe fizeram foi, baseado então na lei de Moisés: tu, pois, o que dizes? Porque foi-lhe dito que ela foi apanhada em adultério, né? Jesus, então, inclinado, escrevendo, passando o seu dedo sobre a terra que ali estava da frente dele, e aqui não nos cabe entender o que ele estava ali descrevendo, né? Nós, na realidade, observamos que ele olhou para aquela multidão, né? Foi novamente questionado, tu, pois, o que dizes, né? E ele perguntou a eles, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E aí, saindo do ambiente coletivo do pensamento, porque a gente sabe que as turbas, em qualquer momento da humanidade, elas se reúnem quando acontecem situações bizarras, quando temos situações em que a visibilidade daquilo que nós chamamos de mal está em evidência, e aí a turba aparece. Ou
quando inconscientemente estão andando, caminhando no quesito do grupo, eles vão aonde tem que ir, às vezes não sabendo o porquê, mas chegam. E chegam questionando, chegam agitados psiquicamente. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a pedra contra ela, nós saímos do campo do coletivo, do campo grupal, e nos defrontamos o impacto que isso causa individualmente a cada um daqueles que ali estavam, homens e mulheres. E ele então, Jesus, foi observando que todos ali começaram a sair indistintamente, cada um seguindo o seu caminho, tamanho impacto que aquilo ali lhe causou a todos aqueles que estavam lá. E ele, então, se debruça sobre Maria de Magdala, perguntando a ela onde estavam ali os seus acusadores, onde estavam aqueles que estavam prontos para dar seguimento ao apedrejamento, às palavras de baixo calão, aos julgamentos, que é muito comum das turbas em qualquer tempo da humanidade, fazerem julgamentos apressados, sem observarem realmente aquilo que lhes vão no íntimo. E daí ele pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, olhando então para Jesus, respondeu que não, ninguém a havia condenado. E ele, na sua majestosa moral, diz a ela: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quando nós observamos essa discrepância entre um ser, nosso governador planetário, um espírito puro, um espírito que, ao observar a multidão e observar Maria de Magdala, trava com eles todos, em especial com ela, um momento de intenso respeito para a limitação dos sentimentos de cada um. Um intenso respeito com a limitação do entendimento cognitivo também de cada um. Porque Jesus nos conhece de tempos imemoriais, sabe de todas as nossas dificuldades, mas também sabe de todas as nossas potencialidades. Aquilo que iremos nos tornar à medida que as vidas sucessivas vão perpassando nas nossas vidas, à medida que as provas vão surgindo e nós vamos conseguindo vencer cada uma delas ao nosso tempo da nossa escalada evolutiva. Não podemos exigir de todos aquilo que nem nós mesmos conseguimos exigir de nós. Mas, quando nos vemos no meio da multidão, e em especial em um planeta de expiações e provas, o julgamento fala sempre em primeira instância. Julgamos a pessoa, julgamos o ser. Um advogado, quando ele está próximo de uma sentença a ser julgada, existe ali um condenado ali na frente, em primeira instância, ele julga o processo, ele não julga a pessoa. E aí, ele precisa se mobilizar, não só dos seus conhecimentos intelectivos, mas também pelos seus conteúdos intuitivos, baseado nas evidências ali comprovadas, de que ele precisa ter o cuidado
de julgar adequadamente, para não trazer mais violência em cenas de extrema violência interpessoal. E Jesus, observando então todas essas nuances que trazem as criaturas naquela época, mas também nos dias de hoje, conhecendo as potencialidades de cada um, sabendo das fragilidades alheias indistintamente e todas elas, ele diz que não condenava a mulher adúltera, Maria de Magdala, mas que ela fosse, aprendesse tudo aquilo que tinha acontecido, visualizasse na sua tela mental tudo aquilo, aquela cena que promoveu tamanha violência naquele local, mas em especial a violência que ela travava consigo mesmo por não prestar atenção em si, e que ela seguisse por novos caminhos. Então, na realidade, o vá e não peques mais traz para nós um grande ensinamento enquanto seres espirituais numa trajetória material, de que quando defrontados no erro, nós mesmos, e quando observando as situações que nos envolvem, e que não sabemos destas situações tirar o ensinamento mais adequado para que não possamos cair em erro novamente, nós realizamos, experimentamos sensações, aproveitamos aquela experiência. Mas será que nós podemos, a partir daquele dito erro ou equívoco, em que nós perpetramos contra nós em primeiro lugar e contra o outro posteriormente, será que nós conseguimos refletir, saindo do campo das emoções, saindo do campo das sensações, em todos os âmbitos que envolvem o nosso ser espiritual, e conseguimos fazer uma análise disso tudo e caminharmos das sensações para o sentimento, para a moralidade, a ponto de estarmos realmente reconstruindo o nosso destino e regenerando a nossa conduta? Será que é hábito nosso, passado 2000 anos, 20 séculos, será que é hábito nosso seguirmos o conselho de Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, quando nos convida a refletir o nosso dia, avaliar aquilo que fizemos de inadequado, avaliarmos se poderíamos ter agido de forma diferente, não agimos, e realmente seguirmos numa trajetória mais adequada? Será que hoje, em pleno 4 de agosto de 2021, estamos, meus amigos, atentos a essas orientações? Será que, como Maria de Magdala, nós deixamos de pecar em todas as nuances das nossas vidas, nas pequenas ou nas grandes coisas? Ou será que nós estamos ainda caminhando com os olhos vendados, seguindo a turba, seguindo o grupo e fazendo tudo que todo mundo faz para não nos sentirmos excluídos das situações que muitas vezes chegam até nós e que, no sentido grupal, é bom, é divertido, é interessante, mas principalmente deixamos de pensar em alguma coisa que vai nos beneficiar, vai nos regenerar o nosso modo de viver? Então, essa reflexão é feita principalmente pelo
querido Emmanuel, nosso benfeitor, que admiro profundamente, porque ele é extremamente pontiforme. Em poucas palavras, ele consegue dirimir grandes dúvidas. O que ele diz para nós? Um desses textos que eu comentei com vocês, principalmente no capítulo 50 de Pão Nosso. Ele diz que gravamos na nossa vida, em todos os âmbitos, em todas as esferas, o nosso pensamento. E aí nós lembramos do livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, quando ele vai dizer que o pensamento é aquilo que nós refletimos no espelho da nossa vida em toda parte. É ele que vai nos proporcionar sentimentos e intelectualidade para entender aquilo que nós estamos fazendo neste momento. Se estamos fazendo certo, se estamos equivocados, se tomamos decisões adequadas, se poderíamos ter decidido melhor, se avaliássemos o nosso eu interior de uma maneira profunda ou de uma maneira superficial. Ou seja, gravamos nas páginas do livro da nossa vida, nesta reencarnação, assim como em todas as reencarnações, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que escolhemos por decisões. E o tempo vai registrando isso no nosso campo mental, no nosso corpo mental do nosso espírito, refletindo de uma maneira ou de outra na nossa vida de relação interpessoal, seja através de alterações físicas, seja através de adoecimentos físicos, adoecimentos psíquicos, em detrimento daquele sentimento que ocupa o nosso coração. Porque os equívocos, muitas vezes, estão atrelados a grandes sentimentos de culpa, remorso e arrependimento. Quando não bem adequadamente tratados, pensados, ressignificados, reformulados, regenerados, eles vão interferir diretamente no nosso campo físico. Daí, nós temos, no quesito das doenças psicossomáticas, as suas mais variadas formas de apresentação. Porque o sofrimento psíquico, pela má escolha e pelo equívoco, ele retrata no nosso corpo físico, no perfil do adoecimento. O adoecimento físico, ele é um adoecimento consequente ao adoecimento psíquico, porque ali está, na nossa casa mental, como nos diz André Luiz no livro No Mundo a Maior, quando ele vai falar da casa mental nos 3 andares do nosso cérebro, ele vai dizendo o quanto que nós, ao deixarmos de elaborar sentimentos e emoções, adoecemos psiquicamente, e isso tem um impacto profundo no nosso campo físico. Então, as doenças que nos chamam a atenção, aquelas que limitam as nossas, os nossos sentimentos e limitam as nossas ações, são adoecimentos que nasceram no campo do espírito e que manifestaram-se, então, no corpo físico. É claro que as doenças agudas, no caso, doenças infecciosas, doenças virais, doenças bacterianas, doenças fúngicas, elas são causadas por mecanismos externos. Mas uma hipertensão arterial, um diabetes, uma fibromialgia, um tumor maligno, um adoecimento psíquico, no caso das depressões, dos transtornos
ansiosos globais, das dependências químicas, sejam elas drogas lícitas, drogas ilícitas, sejam elas o alcoolismo, tudo isso perpassa inicialmente o adoecimento do campo psíquico, seja do ser consigo mesmo, seja ele relacionado com a sua família. E as pesquisas mostram isso. Aqui a gente abre um parêntese para falar um pouco do que a ciência vem trazendo para nós neste campo. Inúmeras pesquisas em todo o planeta, direcionadas por pesquisadores extremamente sérios, principalmente no campo da psiquiatria, vem mostrando para nós o quanto a nossa psique ela vai interferir diretamente no nosso sistema neurológico, no nosso sistema endocrinológico e no nosso sistema imunológico. Quando pensamos mal, agimos mal, continuamos a pecar nos dizeres que Jesus disse para Maria de Magdala, quando questiona onde estão aqueles ali que os condenam, que a condenam, quando não bem trabalhado tudo isso, repercute no campo do espírito e, consequentemente, no campo físico. Quando observamos que mesmo na nossa programação reencarnatória, que precisamos passar por determinadas experiências dolorosas no campo psíquico ou no campo físico, nós temos a oportunidade concedida pela espiritualidade benfeitora, que nos assiste diariamente, de que nos ajudando a que possamos verificar melhor a nossa conduta íntima, muitas dessas enfermidades do corpo físico deixam de acontecer na sua pujança para limitar-se a determinado campo de ação. Então, sabemos que a programação reencarnatória de cada um de nós, ela é uma oportunidade de nós decidirmos melhor pelas coisas que flutuam no nosso campo mental e que vão impactar diretamente no nosso campo físico. Ou seja, ela não é fatalista. Não é porque a minha programação seja por passar por determinada experiência que ela vai acontecer em toda a sua pujança, mas ela vai ter a oportunidade, de acordo com o nosso olhar, melhorado a cada decisão que tomarmos mediante as escolhas para o bem, podemos realmente diminuir este impacto e sofrermos menos do que sofreríamos se não tivéssemos proporcionado essa mudança íntima. E daí, tanto o benfeitor Emmanuel quanto a benfeitora Joana de Ângeles vai nos trazer exatamente este ponto do autoconhecimento, do autodescobrimento, buscando em nós recursos dentro das nossas limitações no campo moral, para que possamos refletir de uma maneira muito íntegra e fazer o exercício que o próprio Santo Agostinho nos orienta, daquela reflexão diária, recapitulando o nosso dia e verificando se realmente estamos agindo de forma inadequada. Para muitos, pode soar muito estranho quando nós pensamos desta forma. É como se fosse algo que pudéssemos manusear. E podemos. Podemos, como espíritos imortais, modificar a nossa caminhada, deixarmos de pecar como a própria Maria de Magdala foi orientada. Porque Jesus proporciona a cura. Quantos ele não curou?
o leproso, o coxo, o cego, a adúltera, quanto ele não trouxe de cura física, mas sempre com a ressalva: vá e não peques mais. Porque é dentro de nós que nós, ao entrarmos em ressonância com o pensamento amoroso de Jesus, colocando-nos nos despidos para o Mestre, no sentido de abrirmos a nossa alma, abrirmos o campo mental do nosso espírito para coisas novas, em especial a boa nova, o seu evangelho, que é uma conduta moral do início ao fim. Se não tivermos este recurso disponível em nós, tudo que foi promovido de cura, o adoecimento retorna. Como nós vimos que muitos dos leprosos que foram curados por Jesus voltaram a adoecer-se, porque voltaram aos velhos hábitos psíquicos, voltaram aos velhos hábitos físicos e materiais. Então, todos esses desequilíbrios internos que nós trazemos em nós já há tantos anos, há tantos séculos, aos milênios, podemos assim chamar, tudo isso vai ser um ponto em que este desequilíbrio realmente não nos deixa conscientes daquilo que nós precisamos modificar em nós, porque torna-se um hábito. E sair da zona de conforto é uma coisa difícil para todos nós, enquanto moradores deste planeta. Então, meus amigos, o médico divino, diz Emmanuel, proporciona cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e a consequência dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. É exatamente neste ponto que nós vemos a transformação de Maria de Magdala, uma mulher, como ela mesma diz na literatura de Humberto de Campos, sequiosa dos desejos do mundo, sedenta de amor, ao conhecer o Mestre, ela recolhe para si, ressona, né, em mecanismos de ressonância entre o seu campo mental e o campo mental de Jesus. E ela enxerga uma nova oportunidade do crescimento. E ele lhe diz que a porta estreita, que ela teria a oportunidade de cruzar, preencheria todo o vazio de amor que ela, então, detinha em si. E aí, meus amigos, está a grande mudança do perfil psíquico de Maria de Magdala. É quando ela olha para si, busca os seus recursos internos, deixa as ilusões do mundo, busca seguir as orientações de Jesus. E quando se vê sozinha, depois da ressurreição de Jesus, que foi a primeira que esteve presente e visualizou toda a resplandecência do Mestre, quando ela se vê sozinha, que todos os apóstolos seguem rumos e não permitem que ela siga com eles para Jerusalém, ela se vê, então, através do seu recurso de transformação interna, ela se vê, então, repleta daquilo que ela buscava e encontrou junto às orientações de Jesus. E busca nos excluídos do mundo, daquele tempo, o seu ponto de apoio, o seu ponto de fortalecimento. E quando
no Vale dos Imundos, ela junta-se com todos aqueles que ali estavam, tão adoecidos quanto ela estava, mas que, ao escutar Maria de Magdala falando do Evangelho de Jesus, daquilo que Jesus trazia para ela, quando da sua conversa na casa de Simão Pedro, quando ela procurou Jesus, nas palavras de Humberto de Campos, eles veem uma nova luz resplandecendo também nas suas vidas. Buscavam o Cristo, não o encontraram, mas buscaram alguém que, convivendo com ele, trouxe para eles a boa nova, a boa notícia de que ele estaria com todos, em todos os momentos da humanidade e também em todos os seus sofrimentos. E ela, passando aquele tempo e adoecendo também, porque era uma doença infecto-contagiosa, é uma doença que também remonta para todos aqueles que passaram pelas dificuldades da hanseníase, que também é uma doença de cunho moral, de adoecimentos psíquicos com repercussões no corpo físico. Ela, então, ao adoecer, sente mais forte por trazer, mesmo adoecida, continuava levando a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus a todos aqueles. E não diferente, quando ela sai daquele Vale dos Imundos para tentar encontrar com João o Evangelista e Maria de Nazaré em Éfeso, ela não consegue chegar até Maria. Ela é acudida, tamanho o seu desgaste físico, o seu grau de desnutrição, que ela busca, então, o acolhimento de alguns cristãos que estavam ali na circunvizinhança, e ela parte, então, para o mundo espiritual, totalmente diferente da sua vivência ao longo do tempo da sua ilusão enquanto mulher do mundo. E daí, meus amigos, essas passagens do Evangelho, e principalmente na pena de Humberto de Campos, nos faz realmente refletir o quanto que nós precisamos observar em nós, o quanto Jesus, o quanto o Evangelho traz na nossa vida o diferencial para que nós realmente possamos mudar, muitas vezes, as causas das aflições internas, as causas das aflições futuras, porque ao errarmos lá atrás, teremos perante a nossa própria consciência resgatar conosco mesmo. E daí, esta passagem, vá e não peques mais, ela é o início de uma nova caminhada para todos nós. Se queremos ser saudáveis no corpo físico, precisamos ter a saúde psíquica em detrimento de todas as ilusões que o mundo nos oferece, mas buscando o recurso interno de sermos saudáveis no campo dos sentimentos, acertando conosco mesmo as nossas contas internas, mas tendo a oportunidade, através do Evangelho de Jesus, sermos um diferencial no sentido de levar a todo aquele que sofre, seja dentro da nossa casa, seja no nosso ambiente da casa espírita, seja no ambiente do nosso trabalho, seja no ambiente do anonimato, enquanto estamos no meio da multidão, porque temos olhos para ver e ouvidos para ouvir, como já dizia o profeta Isaías, de podermos levar as boas notícias do Evangelho a todo aquele que realmente precisa. Se não podemos falar, se não soubermos o que falar, o que dizer, que possamos utilizar a audição,
para escutar aquele que internamente sofre, que traz uma pressão interna, que muitas vezes está buscando desistir da vida por não saber diferenciar aquilo que realmente poderia ser a mudança de paradigma na sua vida, buscando pelas vias, muitas vezes, da ideação suicida, escapar dos sofrimentos atrozes. Então, se não podemos levar a palavra, que possamos agir evangelicamente, escutando, dando a oportunidade de os nossos irmãos liberarem as suas emoções e se sentirem menos incomodados, menos transtornados e passarem por esta vida, por este momento, de uma maneira mais leve, menos intensa no sofrimento. Talvez seja essa, na minha percepção, nós estamos aí aproximando do Setembro Amarelo, uma das principais funções nossa neste momento, principalmente nesse momento pandêmico. Já foi pior há um ano atrás. Conseguimos vencer, estamos vencendo, temos o compromisso de seguirmos adiante, mas o sofrimento interior, ele ainda se faz muito presente. É uma pandemia silenciosa. E aí está o objetivo de todos nós, enquanto conhecedores da palavra de Jesus. Levar o conforto e o consolo, não só da nossa doutrina, porque antes de sermos espíritas, somos cristãos, mas levarmos a boa palavra àquele que, transtornado, pede e segue o conselho do mestre. Vá e não peques mais. Modifique o seu pensamento, modifique as suas ações. E, consequentemente, ao longo de todos esses aprendizados, meus amigos, nós teremos a oportunidade de sermos um pouco melhores. Acho que seria isso a nossa reflexão na noite de hoje. Desculpe se eu me estendi bastante, já são 20h47, mas a gente vai falando e as orientações vão chegando e a gente vai passando para frente. Mas eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês e que possamos ser, meus amigos, tudo que o Mestre espera de nós, porque ele conhece cada um com todas as suas fragilidades, mas sabe da potencialidade de todos nós. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que nós estamos aqui ainda bebendo aí nas suas palavras, assim, e eu estou pensando aqui sobre a sua preleção e esse título, que é Reencaminhamento de Vida, né? E é a oportunidade que nós temos a cada dia para reencaminhar a nossa vida, né? Reencaminhar a nossa vida. E aí eu te pergunto, você, até pela sua profissão como médica, você acha que essa pandemia, ela tem também, lógico, tem o seu lado aí, de ceifar as vidas, de ceifar empregos, né, de parte da economia, tudo isso, mas nós podemos aproveitar esses momentos para reencaminhar a nossa vida, fazendo uma introspecção, já que ela nos convida, né, ela tem nos convidado a olhar para nós quando ela impõe uma restrição de convivência social, de estarmos próximos. Você acha que é uma forma de nós aproveitarmos esse momento? Interessante, Paulo, essa questão sua. Parece óbvio, mas não é. Porque, na realidade, o que acontece? Na realidade, não é um isolamento social. Se a gente for observar bem, é um recolhimento social. O que a gente tem visto como médico? Principalmente eu que trabalho com famílias, né? A gente vê que tudo entrou para dentro de casa no ano passado. A droga foi para dentro de casa, o álcool foi para dentro de casa, a violência doméstica aumentou, a violência psíquica aumentou, as ideações suicidas aumentaram, o número de divórcios centuplicou. Isso tem que nos trazer alguma informação.
Significa que nem nós nos conhecemos tão bem e temos muita dificuldade de conviver e conhecer o outro, aquele que divide conosco o ambiente doméstico. Se nós formos pensar na família como a célula da sociedade, naquele velho jargão que a gente sempre vê, né? A célula da sociedade, a família, nós vamos vendo que a sociedade reflete exatamente tudo isso. Por quê? Este momento que nós estamos vivenciando é um momento de repensar a nossa vida. Se não é de um jeito, ele teria que acontecer de outro qualquer. Porque, na realidade, nós, na nossa condição de sermos seres inteligentes, a gente, às vezes, se dá um valor maior do que nós realmente temos. Porque aí nós temos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo fazendo um espelho para a gente se enxergar melhor do que a gente realmente é. Então, nós tivemos famílias com sofrimentos atrozes, sofrimentos econômicos, pais com 3 crianças pequenas, diferenças de 1 ano e meio, 2 anos cada uma, a mais nova com 4 meses e a mais velha com 3 anos e pouco, desempregados, pais e mães. Perderam as creches, tudo ficou fechado. Mas muitas famílias que no momento inicial de desespero, quando voltaram depois no consultório, nos trouxeram situações inusitadas que elas descobriram em si mesmas e nos recursos que ali elas dispunham de superar essas dificuldades. Mas várias famílias, muitas, por não ter o conhecimento de que são seres espirituais, que a grande maioria não tem, a gente sabe disso, né? Se perderam nos quadros depressivos, se perderam nos quadros de transtornos de ansiedade, as violências domésticas triplicaram em todos os sentidos, né? As ideações suicidas galoparam, inclusive nas crianças, como nos diz Kardec, lá no Regeneração da Humanidade. Vocês não têm ideia de quantas crianças que nós tivemos no consultório, na clínica, com quadros graves, depressão grave, crianças que surtaram dentro de casa, crianças que passaram a se automutilar, crianças de todas as classes sociais. Então, o que o codificador colocou lá no livro Obras Póstumas, realmente trouxe para nós uma evidência hoje, no quesito infantil e no quesito da adolescência. Do quanto que isso trouxe de sofrimento para essas famílias. Quando você tem que encaminhar uma criança de 7 anos para um psiquiatra para tratá-la, porque ela não está bem, você encaminha ela e a família toda. Porque eles todos não estão bem. Né? E os espíritos são individuais, porque cada um sente de uma forma maior ou menor as situações. Então, Paulo, eu penso que tudo isso que está acontecendo, e não foi a primeira pandemia, se a gente for ver na revista Espírita, tem lá as pandemias que Kardec descreve, né? Tão graves quanto a nossa. Nós ainda temos as vacinas, para a época não tinha, né? A gripe espanhola não tinha como você parar, bloquear aquilo. E a gente vê, né? Muitos mandaram as fotos que achavam na web, pessoal, 1900 e pouco, todo mundo com aquelas roupas bem de época, na entrada do século, todo mundo de máscara de pano, nós também usando hoje, né? Mas hoje a gente tem recursos que melhoram. As pessoas entendem mais e tem o recurso da ciência para ajudar que não tinha nas outras pandemias, né? Então, assim, eu creio que, por mais que a gente olhe com um olhar negativo, vendo tudo que eu vi, continuo vendo ainda hoje na clínica e também em volta da gente na vida social, a gente vê o quanto que, para muitos, foi um vá e não peques mais. Para muitos.
A gente atesta isso porque a gente vê que muitas famílias mudaram o perfil de relacionamento entre si. Então, por mais que parecesse, na época, quando pediram aquele isolamento tão frenético, tão rígido no início, por mais benéfico que fosse psiquicamente, por uma grande maioria da população, não foi. E aí é o encontro consigo e com o outro. E daí surgiram os conflitos. Mas eu penso que Deus realmente sabe do que nós precisamos, porque Ele nos criou, sabe como podar as nossas más tendências. De uma forma ou de outra, as coisas vão encaminhar, vão aparecer para a gente poder aprender a pensar, ou para a gente poder se dar o real valor que a gente achava que tinha muito. E mesmo dos confrades espíritas, a gente escutou que muitos deles com quadros depressivos, e a gente vê nos grupos, né? Todo mundo pedindo prece, porque um foi para o UTI, porque o outro adoeceu, mas ninguém pediu, e ninguém escreveu, amigos, sejamos resignados com essa situação. Vamos dar conta, sim. Então, não adianta fazer um peditório de prece se a gente não confia que somos espíritos imortais, né? Então, assim, a prece ajuda, muitas vezes, até numa área cosmética do grupo, né? Todo mundo se envolve. Mas ninguém pensa que se está acontecendo aquilo com aquela pessoa, com aquele pai, com aquela mãe do nosso amigo do grupo, é uma prova para o adoecido e para toda a família, entendendo que a espiritualidade não age errado e que nós somos espíritos imortais e essas provas nos fortalecem, né? Então, acho que ficou no meio espírita esta visualização, sabe, Paulo? Acho que a gente precisa confiar mais naquilo que a gente fala e naquilo que a gente estuda. Porque fica parecendo coisa dogmática, né? Vamos rezar para o fulano sair da UTI, vamos rezar para ninguém adoecer. Graças a Deus, na minha casa ninguém teve Covid. Quem garante? Né? Tá certo. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras esclarecedoras, viu? É só uma frase de complemento que a Amélia Rodrigues fala para nós que o encontro da mulher adulta com o Cristo foi o encontro da redenção, da regeneração. É o encontro da regeneração. Aqui, uma oportunidade Leni. de reparação. Aqui, Leni. Isso. Então, uma oportunidade de reparação. E ela, depois dessa oportunidade, ela soube adequar mesmo o tempo, ela soube adequar os ensinos, ela soube voltar para si mesmo, aguardando, assim, um amanhã, né, mais confiante, que é o que a gente precisa aprender a guardar nesse sistema todo da pandemia, um amanhã mais confiante, com a disposição de quem quer se modificar, se transformar. E ela compreendeu o prejuízo que ela trouxe para ela mesma, né? Com certeza. E como esse prejuízo, ela utilizou ele ressignificado num fator de proteção para os outros, né? Então, o autodescobrimento, que no fundo o que ela fez foi isso, né? Descobriu as suas potencialidades internas. Isso. E o autodescobrimento é um fator de proteção para tudo aquilo que nos faz mal. Do mundo externo para o mundo interno. Do mundo externo, Né? Então, é isso mesmo, Leni. Maravilhoso. É interessante se a gente aplicar para essa nossa vivência desse momento atual, se adequa muito, sabe? Nossa, e como? Muito, para a gente ter essa readaptação, esse momento de reparação, reparação com o outro, reparação comigo mesma, reparação com a minha proximidade com as leis divinas, né, para entender, e principalmente, como diz você, com a resignação. Exatamente. Porque a gente pede
a Deus é retirada das provas, né? Retira as provas. Exatamente. Vamos orar para retirar as provas. Ela não pediu para retirar as provas. Ela sabia que ela estava aturdida, que ela estava perturbada, né? Mas ela sabia, ela soube aproveitar as lições que o mestre falou nessa sentença. Vai e não peques mais, né? Ela descobriu as potencialidades internas, Leni. Não é verdade? Exatamente. Que é o que o Cristo já nos vê. Jesus, meus amigos, querendo ou não, a gente querendo ou não, ele nos vê lá como espíritos felizes. Isso. Agora nós somos crianças espirituais, mas ele já nos vê na nossa maturidade. A gente é que não enxerga, e faz questão de não enxergar.